Boa noite, Cacá. Tudo Ei, bem? querida, tudo bom? Prazer Joia. em te Tô ver, falar com organizando aqui você. a câmera. Peraí, deixa eu baixar o som aqui. Gosta disso? Sim, Isso é tô pra tentando dar uma arrumar uma vibe. forma aqui do celular da câmera ficar legal. O som Acho que assim tá tô bom. te ouvindo bem. Tá ouvindo? Tô. Tá. Deixa eu dar 19h30 pra gente começar, tá? Certinho. Já temos uma amiga nossa aí, de fã de carteirinha, Verônica. Oi, Verônica. Prazer. E aí, Essa... em Minas tá muito quente? Nossa, isso aqui tá fervendo. Tá cozinhando Tá. ovo na sombra. Nossa, imagino. Esses últimos dias aqui também em Goiás tá complicado. O seu aí é perto de Brasília? Eu estava em Pirinópolis, ficava perto de Brasília. Agora eu vim para casa do meu pai passar alguns dias, na cidade de Anicuns. É Sim, sim. próximo de Goiânia, de Trindade, a Terra Santa de Trindade, é bem próximo. Tá. Aí é Planalto, né? Tudo plano, né? Sim, Aqui, mais Minas plano é. para a região de Brasília, né? Aqui ó, na Sim. cidade onde que eu tô, a gente tem em volta de morros, de serras. Ah, tá. Uhum. Suelen, bem-vinda, boa noite. Verônica, Oi, Amora! A Verônica Sueli mandou um é uma das recadinho minhas. para você aí. A Sueli é uma linda, que faz parte do meu projeto da alunação, já fez parte, Ah, é? aliás, da alunação sagrada. A Govan, você conhece aqui? Govanderson. Não, não vi. Suelen, boa noite, bem-vinda. Bom, então vamos lá. Apresentar. A gente pode chamar de Joe mesmo, né? É Joe? Dil, Joe? Dil. Joe, tá. A gente já está, esse mês de janeiro, a gente entrou nesse assunto, né, do sagrado feminino, sabe? O projeto Miami que a gente trabalha, é, lá no início dele, a gente direcionou a mulheres com diagnóstico de fibromialgia. Mas no desenvolver desse assunto, de procurar causas, etc, 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 a gente chegou nesse ponto, né, de que o que acontece por detrás de tudo isso é um sagrado feminino pisoteado, vamos dizer assim, né, ferido. E a gente percebeu também que isso aconteceu e acontece de uma forma quase que proposital. Roniele, boa noite, bem-vinda. Eu até usei uma figura, o Diogo, que a gente encontrou na internet. Eu vou virar aqui para você ver. Eu não sei se você viu no nosso perfil. Vê se você consegue identificar aí. Ah, sim. Está conseguindo ver? Aham. A mulher, né, na situação de curvada, com 1000 tarefas, né? E sem tempo e sem chance de olhar para si, né? De conhecer-se, né? Então, a gente andou falando aí nessas últimas lives a respeito dessa situação em que grande parte das mulheres se encontra, né? E então a gente vem prometendo que, um pouquinho antes, existe um fator instintivo na mulher de fazer de se colocar nessa situação, de servir a todo mundo, atender a todo mundo, né? E aí já chegamos naquele ponto que a gente queria falar da questão da alunação,
porque muitas das nossas clientes, às vezes, procuram a gente com sintomas e eu pergunto para elas assim, mas isso aí não é da sua TPM, não está perto dos períodos, né? Daqueles dias. E aí é que a mulher vai se conectar, vai se ligar, pode ser, sabe? Então a gente queria realmente, a gente está tentando encontrar uma de preferência mulher, que aí fala com conhecimento de causa, né? E que estuda o assunto, sabe? Então aí você caiu, igual a gente fala aqui, encaixou igual o dedo no nariz, né? A gente se conheceu o seu projeto. Então eu vou passar a palavra para você. Eu já tenho uma pergunta que eu quero, até a gente vai poder, né, mais no finalzinho, abrir um espaço para as pessoas perguntarem, tirarem dúvidas, né? Então, vou passar a palavra para você se apresenta, tá? E fica à vontade, o microfone é seu. Gratidão, Cacá, primeiramente, né, pelo convite. Eu quero pedir desculpa para você e para todos que estão presentes, em relação ao som interno aqui. Que eu não estou num lugar improvisado, na casa do meu pai, então eu não estou num lugar adequado. Então pode ter interferência de som de vizinhos, essas coisas, tá? Barulho de cachorro. Mas, então, eu já peço mas tá muito legal. Tá, mas qualquer coisa, espero que vocês já estão cientes. Eu sou Dionília Castro, eu tenho 32 anos, tenho uma filha de 13 anos, a Eduarda Castro. Atualmente está morando eu e ela. Na minha mesmo, assim, em relação ao sagrado feminino. Eu tenho formação em ginecologia natural. Eu fiz um curso breve, mas esse ano de 2021 é o projeto. Eu tenho um aprofundamento mais concreto sobre esse tema, para mim começar as minhas consultas, atender como ginecologista realmente. Ginecologia natural, né? A terapia da ginecologia natural é uma terapia complementar. Então, deixar bem claro assim para as pessoas que buscam a terapia, a ginecologia natural, que elas fiquem cientes que é apenas uma complementação. Isso não anula, não troca a necessidade de ter um ginecologista tradicional. Vamos dizer assim, um médico, um ginecologista, né? Então, é apenas um complemento. A ginecologia natural de uma forma mais natural. Uma orientação melhor desse contato da mulher com o seu corpo, com o seu ciclo. A ginecologia natural, gente, eu vou só colocar o meu carregador aqui que tá dando bateria fraca. Na minha opinião, a ginecologia natural, ela, por falar esse complemento natural, é falar que a gente faz parte da natureza. As pessoas falam, tem o hábito de falar, ai, que vontade de correr para a natureza, ai, que vontade de ver um verde. Mas assim, eu sempre falo para as minhas meninas, tenho o hábito de chamá-las de amoras, a Ádila está aqui, é uma das minhas... Ádila, beijão, é uma das minhas meninas que trabalham comigo, é uma das guardiãs dos meus círculos, que eu trabalho com os florais da lua. E eu falo para minhas amoras, um apelido carinhoso, eu chamo as minhas meninas, as minhas companheiras, vamos dizer assim, né? Sim. De amoras e os rapazes de amores. Apelido carinhoso entre nós. Então, assim, se a gente estiver no supermercado, em algum lugar, assim, a gente só escuta a palavra amora, a gente está ciente que é alguém do nosso grupo que está próximo, né? Já conectou. Exatamente. Então, eu falo que é uma conexão com a natureza. Não esquecer que nós fazemos parte dessa natureza. A natureza somos nós. É muito engraçado você falar assim, não sei quando o meu ciclo vem. Essa pergunta é tão frequente para as mulheres. E a mulher contemporânea, vamos dizer assim, a vida contemporânea, os ensinamentos patriarcais, nós somos seres patriarcais, todos homens e mulheres, nosso meio, nosso sócio histórico é patriarcal. Então, esses ensinamentos patriarcais, vamos dizer, machistas também, que somos seres machistas, nós mulheres também temos que assumir que estamos em processo de reconhecer o que é o machismo ainda. Então, a gente tem que olhar a gente como seres machistas.
sim, nas falas, nas nossas ações cotidianas. Porque é tudo naturalizado. É sim, comum. Infelizmente, fazemos e falamos coisas sem perceber que é uma ação machista. E a gente está nessa fase de construção e desconstrução, de identificar o que é o patriarcado, o que é o machismo desse patriarcado. Então, o patriarcado nos desconectou do que é o sim, natural, do que é o sim, ciclo menstrual. Então, não é uma. Eu sempre falo para as meninas: eu não estou ensinando nada para vocês. Eu estou aqui para mostrar, para relembrar vocês do que é o natural, do que são sim, vocês. É uma forma sim, de reconectar e não de ensinar, né? sim, Reconectar, reconhecer, relembrar. Porque dentro do sagrado feminino, nós acreditamos que nós estamos em um período, em um despertar, que as nossas curas, através dessa conexão com o nosso ser mulher, com o ser cíclico, que é a natureza, a gente está curando as nossas antepassadas, as nossas ancestrais, 7 gerações para trás, para se curar 7 gerações à frente. Então, esse sim, despertar, a gente vê como uma responsabilidade de honra e amor. Já começa aí. Já começa também, dentro do sagrado feminino, estar ciente que a menstruação não é para ser dolorosa, a menstruação não é vergonhosa, não é sujeira, né? E também não devemos gerar sujeira pela menstruação utilizando os absorventes descartáveis, porque também tem produtos químicos que pode causar o câncer, né? Pode facilitar a causa, vamos dizer assim. Então, o convite da ginecologia natural é um convite a reconectar com a sua própria natureza, de conhecer seu próprio corpo. É esse convite, é estar ciente de qual o dia que sua menstruação virá, sim, né? E a gente também, a gente fala que dentro desse ciclo, que é de 28 a 29 dias, há essa variação, porque nós, todos os seres, não só as mulheres, a gente acompanha a lua, pensa a lua, ela influencia o mar, porque o uhum, mar é água. uhum, Imagine nós, a composição do nosso corpo é uma grande porcentagem de água. Como essa lua não vai influenciar mulheres e homens, sim, né? Então, assim, existe dentro do sagrado feminino que a gente acredita que dentro desses 28 a 29 dias, varia-se desses datas, desses dias, em relação à lua nova. a Então, lua esse nova, ciclo, exatamente, esse ciclo seria de lua nova. Então, tem essa variação, porque a lua também tem um momento dela se tornar nova novamente. Então, às vezes, o horário que ela se torna nova é no outro dia, não é no dia 28 e sim no dia 29, de madrugada, essas coisas. Então, é só por isso. Não tem essa sim, variação do mês, vamos dizer assim, gregoriano, que varia, tem mês que é 28, né? Fevereiro, ou 30 e 31. Não, é de acordo com o ciclo da lua. Então, sim, por isso, a gente fala que somos mulheres cíclicas. sim, Já começa aí, né? Sempre que se fala ou comentam essa palavra, tá muito comum se dizer essa palavra. E é exatamente por isso, por causa que vem conectada com o ciclo da lua. E dentro dessa fase de 28 a 29 dias, nós mulheres estaríamos vivendo 4 fases, sim, que é a fase da anciã, morte e renascimento, em seguida a fase da criança, depois a fase da mãe, que é o momento que o corpo da mulher está preparado para ser mãe. entendi, É o período fértil. E em sim. seguida, a fase da guerreira, que é após A fase da? a fase da mãe, né? O pré-menstrual. Que Sim, a gente tem o hábito de falar que é a TPM, tempo pré-menstrual e tudo mais, e todas as piadinhas, vamos dizer, machistas que existem, né? sim, Por aí sobre essa sigla TPM. Para nós, do Sagrado Feminino, é tempo para mim. A gente chama de fase da guerreira, o tempo para mim. Então, sim, essa conexão com a lua não é só para quem está menstruando.
Para quem Sim, está na sim, fase da menopausa, também há essa conexão. Nós sim, chamamos de fase de conexão interna e conexão externa. Conexão interna, a lua interna, seria, no caso, de acordo com a nossa menstruação. Então, dando um exemplo, hoje eu menstruei. Que a gente até sim, fala, dentro dos meus círculos, a gente nem fala menstruação, a gente fala lunação. Por isso, sim, lunação sagrada, né? sim, Então, dentro desse momento, então hoje eu lunei, hoje eu sangrei. Então, hoje eu estou no meu primeiro dia de anciã, que é a sim, morte. Estou sangrando, então eu estou morrendo. É a sim, fase que a mulher fica mais intuitiva, é a fase que o corpo pede para descansar, é a fase que você tem que se recolher. A gente fala que tem o autocuidado, que é passar um creminho no pé, fazer uma massagem, colocar uma meia, que é a fase que você está morrendo. E o sangue menstrual tem um movimento de plantar a lua, que cada dia mais está crescendo, é algo que eu pratico. O plantar a lua é devolver o seu sangue para a terra. É a mulher olhar o seu sangue como algo sagrado, tão fértil, que ela tem esse dom de gerar vida. Isso é algo tão poderoso que ela sim, devolve à mãe Gaia aquele poder em forma de agradecimento. Esse sangue tão poderoso, que é tão fértil, em forma de agradecimento. Então, plantar a lua é só esse ato. Geralmente as pessoas utilizam do último dia da sua menstruação, colocam no potinho de água e depois devolve a Gaia, né? Devolve a terra. Algumas já faz colher todo o seu sangue, quem usa o coletor, e depois coloca a água, dilui na água e devolve à terra. Tem várias formas, né? Isso é algo individual e pessoal. e realmente Deixando só como sagrado, hein? é Tô, realmente muito sagrado, assim. tô É admirado. muita cura. É muita cura só nesse ato. Sim, E nessa fase, o devolver para a terra, ele é nutritivo, ele é fértil, o sangue, mas é o momento da mulher estar consciente que é a fase dela saber o que ela quer que vá embora da vida dela. Ela está morrendo para renascer, entendi. entendeu? Então ela está ciente de ao devolver esse sangue para a terra, ela está mandando embora o que ela não quer mais. Ela está ciente que é uma limpeza do seu corpo. É algo que o seu corpo não precisa mais da menstruação. Mas Sim, mesmo que o seu corpo não precisa, ele é algo poderoso. entendi. É algo sagrado. Os óvulos que não foram fecundados, né? Ela tá, ela veio com eles, não foram usados, né? Então está devolvendo. Exatamente. Aí na próxima Uhum. fase, essa fase dura 7 dias. Então, do primeiro dia que eu menstruei, 7 dias, independente se você vai sangrar, se a mulher vai sangrar 4 dias, 5 dias, 3 dias, não, é 7 dias. Porque é a Sim, morte e renascimento. Então, aquele momento, vamos dar um exemplo, se realmente fosse conectado com a lua nova, né? A sim, lua nova, ela desaparece do céu. Então, no meu ponto de vista, a minha explicação, para simplificar para as meninas, é o momento que ela está sendo gestada. Que a criança, a lua, está sendo gestada, ela está no ventre ali, então ela não aparece ainda. Então, morte, está morrendo para renascer na crescente. A sim. conexão com a crescente é a fase da criança. É aquele dia que a mulher está hiperativa mesmo, que quer andar de bicicleta, que quer correr, que tá 1 hora da manhã, tá querendo limpar aquela última gaveta do guarda-roupa. Então Entendi. tá Tá crescendo. ligadona. Oi? Tá ligada no 220. Exatamente. Começa, né, 7 dias, no oitavo dia após a menstruação. É a Sim, fase da lua crescente, que é a fase da criança. Então a entendi. energia tá no máximo. Aí, mais 7 dias se passa, né? Que é a pré-ovulação. A fase da Sim, criança é a pré-ovulação. Em seguida, a ovulação, que é a fase sim, mãe, que a mulher sim. fica mais vaidosa, fica mais, né? Tá no período fértil. O Até corpo para dela até para pode falar. conquistar o parceiro, né?
Exatamente. O corpo tá fértil, então ela vai ficar mais vaidosa, vai ficar com um autocuidado maior. É aquele dia que ela quer passar o perfume para ela mesma. Essa questão, assim. A libido tá maior, tá melhor. E dura 7 dias, em torno de 7 dias, esse período fértil, período mãe. O meu corpo está preparado para ser mãe. Sim. Mãe, não só de filhos, né? De filhos, mas de projetos, de Projetos, sonhos. ideias, né? Exatamente. Gerar. Por que Sim. não os projetos ser os nossos filhos, né? Sim. E depois vem a fase da TPM, que é a fase onde que a mulher necessita daquele espaço, de ficar mais quietinha, de olhar o que esses projetos, esses filhos dela, se é esse mesmo caminho, se querem nutrir, né, esses projetos, esses sonhos, ver o que compensa gastar sua energia ou não. Gestar, né? Seria um termo adequado, Exatamente. né? Gestar uma Sim, ideia. se compensa, né? Vamos dizer assim, em gestar essa ideia. Vale a pena realmente eu gestar essa ideia, gastar minha energia? É um momento assim da preparação dos seus projetos. Aí Sim. em seguida, que já vem novamente a fase da anciã, a guerreira tem ligação com a fase minguante, com a Entendi. minguante. Aí novamente vem a fase da lua nova, Sim. que é novamente a fase da anciã. Sim. Então, assim, a gente está fazendo esse exemplo para o primeiro dia de menstruação. Então, não tem nada ligado diretamente com a lua externa, com o astro lua, e sim com a menstruação. Sim. As pessoas. Até Pode falar. porque existe o caráter individual, né? Cada mulher, ela entra, se não, se fosse algo tão ligado à lua externa, todas as mulheres entrariam na mesma fase, na mesma época, né? Então, Exatamente. é um ciclo que depende de onde ela começou, não é? Isso. Aí tem a Entendi, fase externa, que são para as pessoas que não têm útero, que não luna mais, que está na fase da menopausa, né? Então, entendi, nessa fase, elas já se conectam com a fase direta da Lua, com a fase entendi, externa, com o astro. Então, a fase desse momento do ancião é ligada com a fase da Lua nova. Por isso que faz essa referência dentro da Lua externa com as luas também, para a gente estar ciente qual é a fase que estaríamos conectados. Em relação a você falar assim, senão todas as mulheres estariam passando por tudo isso juntas. Mas exatamente, é. antigamente, as nossas ancestrais têm até um livro que eu recomendo a leitura que chama Tenda Vermelha e tem uma série também na Netflix com o mesmo nome, referente a esse livro, que a gente conhece como a Bíblia Feminina. É como se fosse uma Tem? versão da Bíblia, que é a da Diná, né, contando a história dela, Diná, irmã de José, filha de Jacó, contando uma versão dela sobre esse aspecto da tenda vermelha, que era a tenda vermelha, porque as mulheres ficavam tão próximas, trabalhavam todas juntas, e elas lunavam, menstruavam juntas. Então, Entendi. todas na fase da lua nova, Sim, menstruavam juntas na lua nova e entravam para a tenda vermelha, para interessante, elas hein? terem esse autocuidado. Faço questão de assistir. Vou Olha, ver. eu recomendo o livro. Até, Recomendo não, sim, totalmente o livro. sim. Porque a Até porque, versão. até porque naquela época, Jo, a, a mulher era considerada impura, né? Nesses períodos, né? Então, as mulheres não tinham voz. Mas Sim, assim, nulo, isso. dentro da tenda vermelha, Jacó respeitava muito as suas esposas, né? Foram 4 esposas, 4 irmãs. Mas Sim, eles respeitavam vamos dizer assim, a vila deles, a aldeia deles, o povoado deles, respeitavam elas. Acreditavam sim, que quando elas entravam na tenda vermelha, elas teriam muita intuição. Então eles sim, respeitavam o ciclo. Era o tempo delas mesmas se cuidarem, de trocar ensinamentos, trocar experiência, de autocuidado entre elas. E quando elas saíam da tenda vermelha,
eles ficavam esperando as vidências que elas tinham, as profecias que elas traziam para a aldeia. Era Então, quase era um então como um momento oráculo. sagrado ali para elas. Era meio que um oráculo, então. Exatamente. Uhum, As entendi. profecias. Alguma dúvida do Eu que queria te falamos? perguntar uma coisa. Assim, então vamos dizer assim, a mulher tem o ciclo lunar dela, né, individual, certo? Uhum. Mas a lua externa, ela, de qualquer forma, ela influencia todos os seres nesse movimento, né, de interiorizar, né, e depois expandir, né? Uhum. Assim faz na maré, faz na seiva das árvores. Inclusive, tem a época de poda, a época de planta, do que planta dentro Sim. da terra, né? Essas variáveis aí, usando o fator de influência da Lua em todo líquido, vamos dizer assim, né? Exato. Todo ser que tem líquido, ele tem a maré de ida, né, e vinda. Então, pode acontecer de haver uma influência contrária nesse sentido, tipo assim, vamos dizer, a mulher que entra no ciclo dela na nova, né? na Uhum. menstruação, mas a lua está no período de cheia ou de crescente, que é puxar os hormônios no sentido contrário ao. Isso seria um agravante, assim, em termos de emoções e sentimentos durante esse ciclo, durante o período? Não. Não seria um agravante. Seria uma pergunta do que se deve ser dedicado atenção. A Sim, mulher que menstrua dentro da lua crescente, porque é por isso que existe, isso. né, 28 dias. Então a gente não vai ter um certo período. Tem mulheres que têm um ciclo maior, que não é 28 dias, tem mulher que é 30 dias, mulher que é 36 dias. Então, assim, o mais 36, comum é né? 28. Mais comum é 28, mas uma mulher que menstrua 36 dias está normal. Se ela tem essa frequência de menstruar a cada 36 dias, até 45 dias. Então é normal. Depende Ó, de cada um, é algo individual. Então, assim, é o que quer dizer. Hoje, a gente está na lua crescente. Se eu uhum, tivesse lunado hoje na lua crescente, o que que a lua crescente é? A lua crescente é a, a prosperidade, é o que que eu quero nutrir, o que que eu quero colocar para frente, como que tá as minhas finanças, como que eu estou produzindo, né? É a questão da sim, produção, vamos dizer assim, a lua crescente, do desenvolvimento. sim. Então, todas as luas, toda menstruação, você vem e se questiona o que é. Então, a crescente é eu produzir, é eu gerar, é a fase Uhum, do sonhar, é a fase do pensar. Então, como que tá os meus projetos? Estou nutrindo os meus projetos? Quais projetos que eu quero nutrir? Então, de e acordo com a sua menstruação, em qual lua que você está menstruando, tem um recadinho para você. Do que você entendi. deve estar trabalhando. Sim, para favorecer o processo, né? Exatamente. Entendi. Outra pergunta que eu queria fazer, porque o trabalho que a gente desenvolve, ele é 100% ligado à questão instintiva. Ou seja, nesse aspecto, vamos chamar assim, não é pejorativo, desse aspecto animal nosso, Uhum. né? Você até comentou sobre o livro também, que eu vou colocar na minha listinha aqui para ler, o Mulheres que Andam com Lobos, não é isso? Que corre com os lobos. Correm com Lobos. Na questão instintiva, vamos dizer, a mulher no período menstrual na floresta, certo? No caso, nós desenvolvemos, nós criamos a nossa floresta e nós nos tornamos os nossos predadores e presas. É uma realidade, concorda? Uhum.
E esse fator, então, afeta nesse quesito da mulher se sentir mais presa, ficar mais, como é que eu vou dizer, mais frágil. Você entende o que eu quero dizer? Porque vamos dizer o homem machista predador. Certo. Se Entende? alguma dessa, entendi. Se alguma dessas fases faz a mulher se sentir mais assim, essa sensibilidade, Mais presa. É mais presa. É presa no sentido de ser presa mesmo, de ser caçada. olha, eu acho que seria na fase da lua crescente, né? Que é a fase da fragilidade, da inocência da menina. Ah, sim. É quando ela tá, é quando os feronômios estão para atrair Não, eu né? acho que quando na pré-ovulação. Entendi. Eu acho. Será que eu estou entendendo? Será que eu interpretei bem a sua pergunta? Você pode repetir, Cacá? Talvez eu possa ter interpretado mal. Deixa eu colocar a ideia para você assim, porque, por exemplo, eu lido com a questão de transtornos, Sim. depressão, ansiedade, pânico, bipolar, certo? E a nossa percepção dentro do projeto Miami é que o evento, quando eu falo mais da mulher, exatamente porque é o maior público, né, que Uhum. passa por esses transtornos. Então, a mulher, ao viver um evento de estresse, perigo, ameaça, os mais comuns que a gente percebeu é bullying, abuso físico ou psicológico, é, rejeição, abandono, perda, sabe? Então, ao viver esses eventos, existem as reações instintivas de luta ou fuga, sendo que a fuga pode ser uma fuga ativa ou uma fuga passiva, que vão levar à permanência desse processo, a repetição desse processo, que vai levar ao estado depressivo, ao estado ansioso, ao estado de pânico, certo? Então, a pergunta é se esses eventos acontecem nos diversos períodos, se existiria influência nesse sentido. Sim. Agora eu consegui deixar. Eu acho que quando a mulher está nessa fase de ser mãe, o corpo dela está pedindo. Né? Tem essa Sim, questão da sedução. Então, o corpo dela está pedindo para ela ser mãe. É algo instintivo, é algo selvagem. Vamos sim, dizer sim, assim, essa realmente. Mas aí, o tempo para mim, a guerreira, é a fase que ela está mais crítica, mais analisando as questões do que ela viveu na fase anterior. entendi. Ela está mais analítica, menos antenada ao perigo. Isso. Então, eu creio que assim, a fase da criança pode ser aquela fase que ela tá mais inocente. Aquela fase. Seria inocente a palavra? Mais ingênua, né? Isso, ingênua. A fase mais Aham. ingênua, a fase da criança, em Seria, seguida é aquela fase vamos dizer assim, da libido mesmo, né? O corpo tá seria, pedindo, seria vai mais mais pela. susceptível mais susceptível ao blá blá blá. É uma questão mais carnal, né? Seria uma Sim, questão mais carnal. sim, Se colocaria mais em risco por questão carnal. As pessoas falam assim, mas o homem tem essa palavra, essa frase bem machista, né? Ah, mas o homem é fraco, o homem é de carne e osso. E a mulher de quê? Então, até sim, os nossos desejos foram podados. Até sim, a visão, ou olhar para o homem, ver um homem, um corpo bonito e sentir desejo, isso também foi podado de nós. Tanto é que sim, inicialmente você foi falar na live, você falou assim, a mulher boazinha, a mulher que cuida, né? Que é através da imagem aí. sim. Esse lado sexualizado nos foi tirado. Foi tirado, E exatamente. naturalmente,
quando a gente, sabe, principalmente quando a gente está em relação, que a gente vê um corpo bonito, desejável, a gente já poda até o nosso desejo, porque é errado. Homem Sim, pode. Aí já vem na mente, olha, peraí, o homem pode, o homem que tem a carne fraca, eu não. sim. Né? Então essa fase, O interessante, Diogo, é que isso vem assim, é o que a gente fala também, né? É na família, na sociedade e na religião. A castração é total, né? Já vem sim, de criança vem a educação em casa mesmo, até pela mãe também, que não que já veio de gerações dos ventres feridos, né? Então vem perpetuando essa condição, sim. não é? Eu coloco assim, que eu falo, quando eu falo assim, que nós somos filhos do patriarcado e do machismo, eu estou ciente que não é só o corpo feminino, não é só a mulher, não é só as minorias que sofrem com o patriarcado. Sim, Né? O homem branco de classe média, ele também sofre, porque é colocado uma obrigação de como ele se comportar. Ele já sim. nasceu com aquela maneira, com aquele ensinamento de como se Foi, comportar. foi Eu não educado estou para isso. dizendo, eu não estou dizendo que ele seja está certo de cometer, né? Ninguém está certo de cometer o machismo, fazer coisas erradas, mas assim tem uma indução a se fazer aquilo. Tanto é que eu tenho esse olhar que nós todos somos vítimas desse sistema, que eu tenho um grupo que toma a medicina dos florais da lua, que é uma medicina desenvolvida para mulheres, e eu tenho um grupo masculino, que eles Que estão em bom. tratamento, e um grupo é misto. Então tem Sim, bissexuais, homossexuais e héteros, sim, pessoas sim. casadas, que as mulheres fazem parte dos meus grupos femininos. Então, assim, Entendi. eles estão em resgate, em conectar, porque a gente está dentro dos sagrados, dos círculos sagrados, vamos dizer assim, dessas terapias complementares sagradas, a gente acredita que todos os seres têm a sua energia feminina e sua energia masculina. Masculina. Sim, Todos nós temos, né? Yin e Yang, então assim, é masculino e feminino. Então, sim, esses homens estão em busca de curar o seu sagrado feminino, sim, conhecer o seu lado feminino para respeitar melhor as mulheres, para sim, acolher melhor as mulheres. Não sim, só para isso, para autocura, né? Principalmente, sim, primeiramente, para autocura, mas ser mais compreensivo em relação a ser mulher, ao corpo da mulher. sim, E eles fazem essa conexão. Como as meninas, que a gente estava falando da conexão da lua externa, os meninos têm as quatro fases. Eles sim, conectam com as sim, quatro fases, junto sim. com o pessoal. E exemplo do pessoal das mulheres que têm a menopausa, vamos dizer assim, que não lunam mais. Aí tem essa Entendi. conexão com a lua Hum. nova, que é a fase do ancião. A gente está trabalhando esses detalhes. É um momento de aprendizagem, de Sim, experiência entre nós, sim, sim, diário. Então, assim, a gente tem esse olhar. sim. Deixa eu aproveitar só um minutinho, Diogo, que algumas amigas nossas contribuíram aqui. E eu gosto de ler porque depois na live esses comentários não ficam, não tem acesso, né? E a gente Sim. dando uma lidinha rapidinha aqui já fica registrada. Então a Suelen está. É incrível um homem se interessar por todo o nosso universo. Opa, legal. Gratidão por ceder espaço. Legal. Eu concordo 100% com essa ideia. Inclusive, eu falo, já comentamos em lives nossas, que por mais machista que seja o homem, ele tem lá o lugarzinho feminino dele, que é o de gestar espermatozoide. Né? Então, até fala com eles, ó, às vezes o saquinho está longe porque a temperatura do corpo está muito alta, precisa refrescar. Se tiver muito frio, o saquinho encolhe para poder encostar no calor, para poder continuar o processo de gestação. Então, ninguém é 100% macho. Não existe isso, né? Claro, e a mulher também tem os mesmos órgãos menores, né? Maiores ou menores, mas todos nós temos todos os órgãos. E a questão do masculino e feminino,
não é só física, ela também é mental. Que quando a gente pega uma ideia e gesta essa ideia, a gente está usando a parte feminina de gestacional, de cuidar, de progredir, de transformar, né? Assim como Sim. uma mulher que pega, que tem aquele, vou fazer isso. Isso é um caractere masculino da mulher, né? Então, não existe esse. A gente vive no universo bipolar, dois polos. Mas para existir uma terceira, é precisa ter junção, né? Conexão das duas energias, para que algo surja. Né? Então, Nós temos o hábito de falar que a mulher tem a imaginação, a energia feminina é a imaginação, e a energia masculina é a ação. sim, entendi. Entendi. Que é o A restante força. que você estava falando, né? Aham. Então, continuando aqui, a Carla Carina, eu entendi que a fase em que a mulher é mais caçada, é sobre aquele assunto de emitir, né? Porque isso vibra, né? Quando a mulher chega, Sim, vamos dizer assim, no ponto, isso transborda, isso aparece, né? bem colocado, a Carla. Isso é. Ela, a Carla é uma linda, maravilhosa psicóloga, Ah, que bom, consteladora. É uma que das minhas legal. amoras. Sim, sim. A Suelen também usou aquela palavra que a gente estava perdendo como ingênua ou vulnerável, ela colocou, né? Legal. Bem-vindo a todos, né? Que não deu tempo da gente. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Então, Sueli, o que mais que a gente pode colocar aí de uma ideia, uma colocação prática, né? Vamos dizer assim que a mulher que está desatenta a essa questão instintiva dela. Qual é o primeiro passo para ela entrar nesse processo de procurar, de desenvolver o sagrado feminino nela? O que você sugere para a gente aí? Eu acho que Começar? é a conexão com o próprio útero. É Sim, olhar o próprio útero com um cálice sagrado. sim, É tão difícil, dentro da vida contemporânea, a gente tirar tempo para nós. A gente sim. está ciente, saber que a gente tem essas fases, isso não é uma loucura, não é coisa de lunáticos, vamos dizer assim, né? Porque a A gente gente vê tem o até hábito mulher, temos a o gente vê hábito de mulher brincar. espraguejando nessa fase, né? A gente tem o hábito de falar que nós somos lunáticos. Entre nós, fala assim, o povo acha que nós somos lunáticos. Realmente nós somos lunáticos. A gente é É, conectado com a lua, né? Vamos dizer falou, assim. Uhum. Mas é algo físico, é algo científico, é tão engraçado que você falou em relação a quando a mulher, né? A Carla bem colocou aí que a mulher é mais caçada. O Sim, cheiro, né? Tem um cheiro, o homem sabe. sim, Do inconsciente, o animal, o instinto mostra para o homem que a sim. mulher está no seu período fértil, que assim o seu espermatozoide tem a chance maior de reproduzir, né? De De seguir o passar seu. os genes, né? Que a ideia Exatamente. é. Então, assim, é interessante que tem alguns estudos que fala que tem uma lenda Dakota, uma lenda do indígena, dos nativos americanos, Americano. Uhum. que fala que enquanto a mulher não devolvesse, as mulheres contemporâneas não devolvesse o seu sangue para a terra precisa de tanto sangue que existiriam as matanças. Interessante. E há pesquisas mesmo da polícia científica, que a maioria dos assassinatos acontecem da transição da lua crescente para a lua cheia. Interessante. É coisa para pensar, hein? Eu quero até fazer uma pesquisa mais aprofundada em relação a essa questão
desses casos mais violentos, sabe? Sim, Dessas questões assim. Eu quero tirar um tempinho para fazer pesquisas, fazer dados realmente. entendi. De... Tá com algum problema aí? Não? Não, é só a minha De- filha abrindo a porta, tá tudo bem. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. Perguntar assim, ou talvez colocar uma ideia para a gente trabalhar junto. Eu uso muito a psicossomática e a medicina germânica, mas o processo que eu desenvolvi para lidar com essas questões de corpo, né? A psique e o corpo expressando a psique, né? Eu uso muito a questão instintiva da célula, entende? Uhum. Do órgão e da célula, né? Porque cada célula que pertence a um órgão tem as mesmas funções. E a Luiz, o primo nosso aí chegando, psicanalista também, tá? Psicanalista clínico. A célula, ela eu gosto de dizer que é um bichinho de estimação nosso. Cada indivíduo, né, tem o seu universo de bichinhos de estimação, que são as células do corpo. Sim. O que eu estou me levando a pensar. Ah, tá bom, Luiz, mas sempre tem tempo, chegou na hora. Como que seria. Porque a questão. Na célula não existe a questão sexual de macho e fêmea, né? Porque ela só parte, né? Ela subdivide. Será que existiria influência também, de alguma forma, nessa questão de período lunar nas células? Entende o que eu quero dizer? Eu entendi. Eu Ué, não sei, me veio uma dúvida também, se eu não sei. Eu sei que essas fases, essa modificação no corpo feminino, tá conseguindo bem? Tá ouvindo bem? estou ouvindo bem. Porque são os hormônios. Essas Sim, fases, essas 4 fases que eu citei, ela é influenciada pelos hormônios da mulher. sim, A sim, sim, modificação dos hormônios durante esse período. Agora, em sim. relação à célula, eu já não. Mas é algo que eu quero pesquisar agora. Me surgiu curiosidade também. Interessante, né? Sim, É porque eu vejo muito isso, por exemplo, a mulher começa, vamos dizer que ela apresenta queda de cabelo, né? Então, como que eu vou raciocinar do porquê está acontecendo isso? Por que fisicamente falando, né, ela está perdendo o estandarte dela, ou a bandeira, sabe? Então, eu vou ver esse movimento de como a psique da mulher, o cérebro, está influenciando as células do couro cabeludo, igual o meu caso aqui. Então, e com isso a gente consegue ir chegando é, até que tipo de evento que vai gerar esse tipo de sintoma físico, você entende? E eu acredito que pode haver alguma ligação nesse sentido aí, né? Porque como a célula também, vamos dizer, nesse caso da queda de cabelo, pode acontecer uma super reprodução celular, né, das células do cabelo. Então, o cabelo não vai chegar ao ponto de madurar. Ele vai acelera tanto esse processo, né? A reprodução se torna tão rápida, um período tão mais curto, e o cabelo então não tem sustentação, ele vai cair. sim. E aí seria interessante a gente refletir sobre essa questão, né, da alunação, dos hormônios, tudo. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos. Concordo. Necessário. Estou aqui Então, curiosa, tentando imaginar. vamos ter que fazer isso. Joe, eu acho assim que primeiro eu quero te agradecer, né? Você quer deixar mais um recadinho para a turma? Fica à vontade. Você já Quer havia fazer um perguntado qual convite? seria o caminho para as mulheres se conectar.
Eu acho que esse caminho do caminho sagrado de conexão com o corpo não é só para as mulheres. Claro, claro. Eu acho que os homens também têm que fazer esse movimento. Não sei se vocês já indicaram aquele documentário Silêncio dos Homens. Eu acho fantástico, é um caminho interessante, que é aquela questão, fortalece aquela questão que a gente falou do patriarcado, que todos nós somos consequência desse patriarcado, que lá fala do homem não pode chorar, homem não pode expressar sentimentos, carrinho para homens, né? Boneca para mulheres. Então, assim, essa questão, todos esses pequenos detalhes que são nos construídos, nos construído esses gêneros, essas definições. Então, eu acho interessante também abrir-se a esse olhar para os homens também se conhecerem, ter essa conexão do seu Sim, sagrado feminino. Como as sim, mulheres, essa cura com o seu sagrado masculino. sim. Eu penso, Joe, que esse processo, desde que inventaram aquela historinha do Adão e Eva, sabe? Que vem sendo passadas, né, de geração a geração, que no final das contas, aquela historinha, ela joga toda a culpa, né, na mulher, porque a mulher ficou. A fraqueza da mulher fez ela ser susceptível ao blá 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 da serpente, a artimanha que ela usou para convencer o Adão a fazer o mesmo erro que ela, que gerou a expulsão, sabe? Aquela história. Então, no final das contas, de quem é a culpa de todo esse processo? Então, para mim, na visão que eu tenho, isso vem assim. São gerações e gerações comendo essa ideia. Eu chamo de semeadores de joio, né? Esses pensamentos, essas ideias têm um alvo bem claro, que é ferir o ventre feminino, o ventre da mulher. E a mulher que consegue se curar nesse sentido é o ser mais poderoso do planeta. Não é? Que é o ser que consegue transformar um monte de tijolo num lar. Sim. Consegue pegar um espermatozoide, que é um ser que nem existe, nem consegue existir sozinho, e transformar num ser humano completo. Né? Não só quando está dentro do ventre, mas depois, fora do ventre, também transforma aquele ser que não, inseguro, que não vive sozinho também, transforma esse ser num ser vivente, né, comum. Sabe? Então, eu acho que é por isso a minha paixão de ajudar de alguma forma nesse resgate, sabe? Sim. Assim, a história, o mito, a lenda de Adão e Eva, ele é propagado, ensinado dentro do cristianismo. E a Exato. nossa sociedade brasileira, em outros países, também se baseia. Então, realmente, o cristianismo é o berço desse patriarcado, o resultado de colocar a mulher a culpa, de colocar ensinar a mulher, pensa, ensinar a mulher a ter culpa de tocar o seu próprio corpo, Uhum. né? As limitações que nós estávamos falando antes. É, é um caminho, assim, eu vejo que é um caminho que a gente está desconstruindo para a gente construir. Então, isso é Sim, sim. algo diário e é algo É o- pessoal. E ainda bem que a gente está tendo espaço para se falar sobre, cada vez mais. E parece que parece que foi um dos ganhos da pandemia, né? Realmente, Porque, assim, se porque isso falar dentro desse meio nosso, se falar sobre o sagrado masculino é algo muito mais novo do que o sagrado feminino. sim, Eu lembrei, gente, eu vou até te pedir desculpa, Cacá, como que é assim as situações de como a gente tem muito o que aprender. Eu fui em uma palestra, não vou citar nada de nomes assim,
Eu fui uma palestra sobre o sagrado masculino uma vez, e não vou citar nem cidade, nada, não quero expor nada. Assim. Mas eu fui uma Sim, palestra sobre o sagrado masculino, e tinha homens falando sobre o assunto, e eu estava acompanhado por amigos, sim, e eu ouvi o seguinte comentário, que eles estavam falando, as mulheres, algumas mulheres que estavam lá perguntou qual era o objetivo do sagrado masculino. sim, Infeliz foi o comentário da pessoa que estava à frente desse movimento do sagrado masculino. Ele falou assim: olha, a sim. gente não sabe, a gente só quer reunir, a gente quer ver, vamos ver o que que dá, porque o sagrado feminino já está aí faz anos e até hoje não fez nada. Eu fiquei pensando assim, Que, sabe? que Falei assim, falta, hein? cara, mas se você está tendo a oportunidade de estar em à frente, tentando falar sobre o sagrado masculino sem saber o que é ainda, que está em fase de construção, algo muito novo até mesmo para você, é Sim, graças ao sagrado feminino. sim, Né? Se tem referência do sagrado masculino, é que se tenha. Aí houve outras perguntas bem insanas, assim, vamos dizer, em relação a isso, que eu percebi que existe esse despreparo. Tem o sim. pessoal do Jornada Solar. Só um momentinho. Eduarda, pega para mim a agenda e pega também o livro Mulheres que Correm com os Lobos. No guarda-roupa. Tem um Deixa, pessoal que é dois autores que está desenvolvendo sim, essa agenda maravilhosa, que é um livro-agenda, que sim, eles se baseiam muito. Eles têm base, eles estão com. Aqui tem lugares, quem participa, quem compra a agenda, né? Ainda tem a venda, que tem os links de como você acessar grupos online do Sagrado Masculino. Então é algo que tem pesquisa, que tem fundamento, eles sabem o que estão falando. Tem, entendi. como também existe dentro do Sagrado Feminino, a gente tem que tomar esse cuidado. Nem tudo é Sagrado Feminino. O que Sim, é o Sagrado Feminino? Então, o que é o Sagrado Masculino? A gente está em fase de construção ainda. De sim, se dar sim, as mãos e sim, a gente não pode fugir do objetivo principal. Qual é o objetivo principal do sagrado masculino? Se unir e falar sobre futebol e mulher? sim. Fazer uma mesa de boteco? Não, tem que ter os princípios. O porquê que existem as rodas? Não é que eu estou querendo impor, falar, olha, dizer que o que, que eles têm que fazer. Não, pelo contrário. O sagrado Sim, feminino é para resgatar e curar o sagrado masculino como as mulheres querem se curar o feminino. Masculino e sim, feminino em si. Então, assim, é um lugar para expor sentimentos. sim, A cura vem do expor os sentimentos. sim. De Aí, olhar para isso, né? então eu deixo esse aqui, Jornada Solar, que são dois Uhum. rapazes lindos que estão fazendo uma pesquisa maravilhosa e colocando a experiência deles. Está em construção também. É o segundo ano que eles fazem esse esse trabalho com a jornada. E um livro que eu te indiquei que fala muito sobre o instinto da mulher, Mulheres Sim, que Correm com os Lobos, é esse aqui. sim. Esse aí acho que a minha filha já me recomendou a ler e eu ainda não. E eu dei uma. Pois é. Tem que. É maravilhoso. Sim, Ele, vou dentro dos fazer. ciclos da mulher, dentro dos ciclos sagrados de mulheres, ele é essencial. Sim, tá joia. Tá bom? Deixa eu aproveitar um minutinho que fala o nosso amigo, o nosso primo também, amigo o Aloysio, psicanalista, ele colocou assim, no patriarcado, o homem nega o feminino. Aí nos deparamos com relacionamentos disfuncionais, onde a mulher representa muitas vezes o próprio feminino do marido e onde ele nega. Exatamente. A Interessante, né? Luiz, a Luíso é de Brasília? Não, ele é de São Paulo. Ah, tá. Ele é Certinho. Muito psicanalista interessante clínico. esse olhar. É, Exato, né? tá bem dentro, né? Bem com o que a gente tem conversado aqui. Sim. Assim, sobre um outro, no caso da psicanálise, olhando o espelho, né? O marido e mulher olhando no espelho aí, fazendo esse jogo, né? E o homem dentro desse molde, né, machista, que não também não reconhece que precisa disso.
O Interessante. caminho da cura está reconhecer que ambos os sagrados, as energias masculino e feminino, existem dentro de cada um de nós. Sim, sim, E a cura está em curar todas essas feridas, que existem ambas energias, né? sim, A imaginação e a criação está dentro de todos. sim, sim. O Ah, sentir. é que você estava falando de livro aí, um livro que me chamou a atenção para essa característica foi o Kybalion, não sei se você conhece, dos princípios herméticos. Sim, Então, né, então, quando ele fala do princípio do gênero, né, o princípio do gênero masculino e feminino, isso me deu um clique assim, falei, gente, como é que pode a gente tá tão distoante da natureza nesse sentido, né? Que tá tendo aí para todo. É só olhar para a natureza, né? Você vê as duas coisas em tudo, exato. né? E a gente precisa fazer isso, sim. Nós É, somos a natureza. é certo. Joe, eu acho que a gente, dentro da nossa proposta, eu acho que a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você não tem acesso aí a esses comentários dos amigos, não, né? Não. Não? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Caí de paraquedas e já estou dando pitaco. O Aloysio é coração de ouro. Você pode falar um pouco sobre este livro? É o Dança com Lobos, ou o Aloysio? Ele está dizendo aqui que estou para comprar. Jornada solar? Pois é, aí eu não sei se é o Jornada Solar ou se é o outro. José Roberto Toug. José Roberto Oug. Carla Liberta. O Luiz falando aqui que é de São Paulo. Tá certo, e tô, tá dando. Ah, o Jornada Solar, ele falou aqui. Jornada solar, ele é desses dois aqui. Não sei se vocês conseguem ver a fotinha deles. Deixa eu olhar aqui. Coloca de novo, por favor. Tá escuro mesmo, é preto e branco a imagem. É o Juliano Poeta e o Eduardo Pereira. No Instagram tem a página dele, Jornada Solar. É Sim, fácil de conseguir, ainda tá à venda a agenda. Aí a primeira parte é o livro, realmente, da pesquisa deles. E em seguida tem um livro que fala sobre. Porque assim, dentro do sagrado masculino e sagrado feminino, as pessoas têm o hábito de interligar as fases do homem com o sol. E as com fases sol. femininas, isso. Então, seria as quatro estações. Que também, as quatro estações, seria também interligada com as quatro fases da Lua. Vamos dizer assim, mensal. Então, Sim, a primavera, né? Então, o homem está interligada com o Sol. E a sim, mulher interligada com a Lua. sim. Então, eles têm um livro que eles colocam a referência. Deixa eu ver se eu consigo aqui o trechinho. Que é sobre a jornada do herói. Então eles pegam referência desse livro, que falam, tem a jornada do herói, e vai fazendo a agenda. Sim. Tem a agenda, aí tem o calendário certinho da Lua, aí vai colocando as datas, de acordo também com a astrologia. Tem uma grande pesquisa assim, Sim. ligada com a astrologia, tudinho. É muito bonito esse trabalho deles. John, deixa eu te perguntar outra coisa que veio aqui na minha cachola. É que um processo de leitura que a gente usa também é a questão da lateralidade dos sintomas. Por exemplo, sintomas do lado direito, Ah, sim. na sua visão, como é que seria como é que seria essa leitura? Dentro da ginecologia natural, a gente acredita que tudo que vem para o nosso físico se inicia no emocional. Sim, Eu vou dar sim, um exemplo do meu nervo ciático do lado direito. sim,
né? Então, é lembranças do passado. Realmente há essa questão, né? Do materno, do paterno, tem todas essas Sim, feridas que são sim, interligadas. Então, tudo que vem para o físico se iniciou no emocional, em cada parte do nosso corpo o nosso corpo fala o que tem que ser curado sim, emocionalmente. sim. Sim. E na questão, e assim, né, seria do lado direito, para a sua leitura, é conflito com o masculino ou com o feminino? Ou não Olha, existe? Ou depende de existe, outros fatores? existe, e depende de outros fatores, vamos Sim, dizer. Depende porque, assim, há alguns conflitos que não é definido. Então, tem que sim. ter uma análise bem Bem mais mais apropriada ampla. para a gente afirmar. Aham. Aham. Ah, Mas, então sim, cada tá. órgão representa um lado. Então, assim, há conflitos que ainda não é definido. Talvez a pessoa nem tenha consciência do que realmente é. Então, fica complicado para a gente afirmar que é para a pessoa que, às vezes, as recordações dela não existem. Existe de Sim, outra pessoa. Então, a gente começa a trabalhar através de outro aspecto até a pessoa conseguir acessar. sim, sim. Muitas vezes Entendi. utilizando até outras terapias, né? Exemplo da Entendi. Carla. A Carla, que estava aí, a minha amora, direto tem que pedir socorro para ela com as constelações familiares dela. Ah, tá. Beleza, então. Legal, querido. Eu acho que o velhinho aqui já, assim, dentro de uma hora já dá para. A gente já abordou o tema que a gente se propôs, né? Eu quero Sim, deixar aqui de coração um agradecimento à sua disponibilidade. Eu acho que colocou muita lampadinha, muita velazinha aí para começar a acender, tá bom? E talvez talvez você queira propor um novo tema para a gente falar em outra live, tá bom? A gente conversa aí durante a semana. sim. Quero agradecer demais, Cacá, a sua confiança, o seu convite. Agradecer a Eu, todos que estão presentes pelo carinho, pela integração, né? Estar interagindo conosco aqui. Gratidão imensa. E eu vamos que sim. E Ai, fala aí dos seus canais, ou depois da live, ela vai ficar também no IGTV. Aí, se você quiser colocar nos comentários lá os seus canais, tá? Ou falar certinho. agora, fica à vontade. Tem o Instagram, Lunação Sagrada, que é por onde que estou falando aqui. O meu nome é Dionília Aline, de Castro Santos. Então, Dionília Castro é o meu pessoal. E tem o clã Filhas de Avagaia, que é um trabalho consagrado feminino também, que eu sou a fundadora desse grupo, mas nós somos mais de 100 mulheres atualmente e a gente está se acrescentando, nos conhecendo e se apoiando nesse grupo. Então, fica o Beleza, convite então. para quem quiser seguir no Instagram. Agradeço o apoio, desde já. A gente também disponibiliza para você o projeto Miami, né? Que a gente apelidou assim, Miami, né? Porque é Mianmar, é Siamar, né? Uhum, Seria uma sigla para um manual de instrução para auto-mente equilíbrio, equilibrando, né, a mente, equilibra o corpo espiritual, vai equilibrando, equilibrando, né? sim. Nós temos uma página também específica para questões da fibromialgia, tá bom? Se a gente puder contribuir com você também nos seus projetos aí, estamos de coração aberto. Ainda mais que você fala de amores aí, tá bom? Certo? Então Muito tá, obrigado. agradeço. Que Até uma seja a próxima. primeira de muitas, Cacá. Tomara, sim, faço questão. Acho que Gratidão. é, 99% dos grupos de apoio que a gente gerencia são mulheres, sabe? Então a gente vai se conectar, vai ser muito útil para todos nós. Que assim seja. Amém. Então, muito obrigado a todos. E até quarta, de toda forma, todas as quartas, 19h30, a gente está aí disponível, tá bom? Um
abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Beijo. Deixa eu sair.